Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou agora em Salvador, Vasco 1, Bahia 1, Vasco empata com Bahia, vai aos 17 pontos, permanece na antepenúltima colocação, 18º colocado no campeonato, com 17 pontos, a 5 ainda de sair da zona de rebaixamento. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é justamente o Bahia, com quem o Vasco empatou hoje. Antes de falar desse jogo aí, dá aquela moral, deixa o like aí, compartilha, mostra para os seus amigos. E vamos falar do jogo, que é o que interessa. Galera, parece até lugar comum a gente ficar repetindo, mesma coisa todo jogo. O Vasco tem uma dificuldade de criação absurda, muito grande, de criar jogadas. Tudo para o Vasco parece muito mais difícil do que para qualquer outro time. Reparando o futebol, como eu gosto de ver, a criação do Vasco não existe. Tanto é que o Vasco é o pior ataque do campeonato ainda. E provavelmente vai ser nas próximas rodadas. A dificuldade do Vasco conseguir dar 4, 5 toques na bola, envolver um adversário, é muito grande. A gente viu isso nesse campeonato raríssimas vezes. Mas a partida de hoje, principalmente no primeiro tempo, alguns jogadores também destoaram do que vinham jogando. Principalmente o Gabriel Peck, o Praxedes e a nossa lateral direita problemática, como eu vinha falando já há muito tempo. Uma lateral direita que tem improvisação de Robson Bambu. Vai ser difícil um time se desenvolver por ali. E vai ficar jogando só por um lado, pelo lado esquerdo, facilmente marcável pelo adversário. Mas o Vasco tem um jogador, não é tudo ruim não, tá, galera? Não é tudo ruim não. O Vasco tem um jogador que está mostrando ser excepcional, formidável, que é o Paulinho. O Paulinho, ele não tem medo de tentar, ele não tem medo de arriscar, ele é um cara com personalidade, ele tem que driblar dribla quando tem que driblar, ele sai arrastando quando tem que sair arrastando, aquele volante que chega driblando, toca, abre o jogo, para, pensa. Se o Vasco tivesse outro jogador, pelo menos igual o Paulinho, pode ser que seja o Payet, jogou hoje o segundo tempo, uma boa parte do segundo tempo, pode ser esse jogador que pare a bola, que pense o jogo, que ache um companheiro sem desespero. Sem desespero. O Vasco é um time desesperado, com os nervos à flor da pele. Então, com a exceção do Paulinho no primeiro tempo, o Vasco foi mal. E o Maicon também, eu vou dizer que o Maicon também fez uma boa partida hoje, me surpreendendo. Um jogador que em forma pode ajudar o Vasco. O Maicon também fez uma boa partida, seguro, mas a equipe nervosa. O Léo errou algumas jogadas tentando sair ali pelo lado esquerdo. Tomou um cartão amarelo bobo numa tentativa de sair pelo lado esquerdo, um passe errado, que ele teve que fazer a falta no jogador. Vasco no primeiro tempo muito ruim e fechou o primeiro tempo como tinha que fechar, com chave de ouro, como o Vasco adora fazer, tomando um gol no finalzinho, nos últimos minutos. Gol do Ademir, que cairia muito bem no Vasco, né, se a SAF tivesse ido buscar ele lá no América Mineiro antes do Bahia. Então o Vasco fazendo o primeiro tempo ruim e no segundo tempo o nosso Ramon Dias, ele não é que nem o Barbieri, não é que nem o Barbieri, definitivamente, ele muda. Se ele não gosta, ele muda. E o que ele fez, mudou. Entraram o Sebastião Ferreira no lugar do Gabriel Peck, o Payet no lugar do Serginho, o Marlon Gomes no lugar do Praxedes. Foi o suficiente para o Vasco adiantar suas linhas com mais volúpia, com mais vigor, e conseguiu o pênalti aos 15 minutos do segundo tempo e empatar com o Verratti. No segundo tempo, o Vasco foi outro time, a entrada do Payet mudou o Vasco. Tu vê que o jogador, quando toca na bola, é diferente, acha um companheiro bem posicionado. Ele só deu um molezinho ali no final, que ele foi fominha demais, ali já aos 47. Ele quis tentar driblar demais, aí tentou cavar uma falta ali, nem sei, nem revi o lance, não sei nem se foi falta. Segundo tempo, depois dos 40, principalmente, muita trocação, expulsão de Jair, num lance muito duvidoso, para mim a expulsão foi exagerada. Então o Vasco fazendo um segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Como eu falei, Paulinho mantendo o nível, Marlon Gomes entrando bem, correria. O Puma Rodrigues, que entrou no lugar do Robson Bambu, melhorou um pouco a parte defensiva. A parte defensiva dele eu achei hoje um pouco mais seguro, também com a proteção do Maicon. O Maicon hoje também estava muito bem. O Medel tomou o terceiro cartão, uma pena, tá fora do próximo jogo, só dia 16 contra o Fluminense. Mas o Vasco fez um segundo tempo que merecia até vencer, cara. O Bahia não jogou no segundo tempo, o Bahia foi muito mal no segundo tempo, o Vasco foi melhor, com algumas bolas ali, algumas jogadas. Cara, o Jair perdeu um gol, tô lembrando agora desse lance, o Jair perdeu um gol que o Payet deixou ele faz na pequena área. Ele chutou para fora, o Jair não entrou bem, mesmo a expulsão não tendo sido correta, ele não entrou bem, entrou meio afobado, meio nervoso. Esse gol
Por mais que ele seja jogador de ligação, jogador do meio campo, parte defensiva, ele tinha que fazer esse gol, era fundamental. Mas como para o Vasco nada é fácil, nada naturalmente acontece, então vamos ter que aí subir essa ladeira de degrau em degrau para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Eu vou dar a escalação inicial aqui, já falei dos que entraram, mas é bom dar a escalação inicial. Vasco entrou com Léo Jardim, Robson Bambu improvisado ainda na lateral direita, Maicon, Léo e Lucas Piton, o Medel fazendo mais um terceiro zagueiro do que um volante, entrou como volante, Praxedes, Paulinho, Serginho, Gabriel Peck e Verrete no ataque como centroavante. Esse time, como eu falei, foi muito mal no primeiro tempo, um primeiro tempo de assustar o torcedor, de lembrar dos tempos do Barbieri, que o Vasco era um time que era passivo, deixou o Bahia jogar. O Bahia também que não foi tão bem no primeiro tempo, mas ainda assim conseguiu achar espaço ali na defesa do Vasco. Então, Ramon Dias fazendo as alterações no segundo tempo. Além desses três que eu já falei, Gabriel Peck, Payet e Marlon Gomes, entra o Jair no lugar do Medel e o Puma Rodrigues no lugar do Robson Bambu no decorrer do segundo tempo. O Vasco fez um segundo tempo justo. Se tivesse igualado, tivesse feito um primeiro tempo parecido, aí a gente já fala da escalação. Se tivesse feito um primeiro tempo parecido com o que fez o segundo, o Vasco talvez vencesse a partida, mas não dá para ficar vivendo de suposição, se, não muda nada. A verdade é que o Vasco não pode deixar um tempo de lado, mais uma vez deixou um tempo de lado, jogou mal um tempo inteiro e tentou recuperar, correr atrás, fica muito mais difícil. Ainda assim, o Vasco teve chances de vencer, merecia até a vitória, teve mais chances de gol do que o próprio Bahia, jogou com mais intensidade no segundo tempo, apesar do jogo ter sido mais nervoso, de erros de passes bobos ali, principalmente no meio campo, na reta final. Mas foi um jogo que o Vasco não podia perder e o principal foi o que o Vasco não perdeu. Contra o Palmeiras, na rodada passada também fora de casa, era uma partida que era muito difícil, por mais que tivesse aquele gol legal do Paulinho, era muito difícil tirar ponto do Palmeiras dentro de casa. Mas contra o Bahia, o Vasco fez uma partida aguerrida, recuperação e conseguiu, diferente do que tinha feito na maior parte do campeonato, saiu atrás e conseguiu pelo menos um empate. É uma evolução que talvez tenha que ser uma evolução mais rápida, porque não tem tempo, o Vasco não tem esse tempo, o Vasco está muito atrás ainda de sair da zona de rebaixamento, mas aos pouquinhos aí vai dando um pouquinho de esperança para sair dessa situação muito complicada. Ramon Dias fez o que tinha que fazer, talvez tenha feito a escalação inicial ruim, eu não colocaria ali o Medel na volância, eu tiraria o Maicon, botaria o Medel, deixaria o Medel na zaga e botaria o Jair como primeiro volante, mas ele resolveu botar o Medel ali, tá? Por mais que ele, como eu falei, por mais que no desenho ele tenha feito mais um terceiro zagueiro do que um volante de fato, liberando mais os alas, os laterais, mas não gostei muito do Medel ali, ele não funciona, ele funciona mais preso, e o Maicon também fez uma boa partida, assim, poderia ter deixado o Maicon na reserva? Poderia, mas não dá para ficar vivendo do que poderia ser feito, a escalação foi essa, ele mudou no segundo tempo, o Vasco pelo menos conseguiu um empate. Vou dar as notas aqui rapidinho. Léo Jardim hoje não teve culpa, também não foi muito exigido, não teve culpa no gol, não foi muito exigido, nota 7 para o Léo Jardim. Robson Bambu, defensivamente ele ajuda, mas ofensivamente ele é triste, não consegue fazer nada, mas ele vacilou no gol do Bahia, pelo lado dele, vou dar uma nota 4 para o Bambu. O Maicon, uma boa partida, eu gostei do Maicon, nota 6,5. O Léo também errando passe no segundo tempo, no primeiro tempo principalmente, no segundo tempo melhorou um pouco, como todo o time. No primeiro tempo ele errou demais, tentou sair várias vezes pelo lado esquerdo errando, talvez a partida mais nervosa do Léo, pior aí do Léo na competição, menos mal que o Vasco não perdeu, então nota 6 aí pro Léo. Lucas Piton, tomou bola nas costas no gol, tem que ficar atento a quem vem nas costas dele, ele tem esse defeito. Já do Corinthians ele não sabia marcar muito de jogadores vindo por trás, tem que melhorar esse aspecto. O Lucas Piton hoje ofensivamente também não produziu muito, vou dar uma nota 5,5 para o Piton. Medel de volante eu não gosto, não adianta que eu não gosto, não me convence, ele achou a posição na zaga, tem que dar um jeito aí o Ramon Dias, 3 zagueiros, botar ele com o Léo apenas e o Maicon na reserva, eu não sei, tem que dar um jeito, eu não gosto dele volante porque ele é lento e é baixo. Medel hoje eu vou dar uma nota 5, Praxedes hoje mal demais no primeiro tempo, errou tudo, nota 4. Paulinho, excelente jogador, boa investida do Vasco, boa contratação, um jogador que vai ajudar muito o Vasco aí. Se não, já está ajudando esse ano, mas para os próximos anos é um jogador do Vasco comprado, nota 8 para o Paulinho. O Serginho não foi bem, mal, parece que bateu no teto ali, a qualidade não passa disso. Serginho 5,5.
O Verratti, autor do gol de pênalti, no primeiro tempo estava isoladão, não conseguiu fazer muita coisa, mas no segundo tempo melhorou, fez o gol, então só pelo gol ali, pela participação, nota 7, Gabriel Peck. Muita correria, muita decisão errada. Ele conseguiu me irritar logo com segundos de jogo, a bola no pé dele, ele conseguiu não tocar para um cara do lado dele. Acho que era o Paulinho do lado dele, toca para mim, ele conseguiu fazer uma jogada mais difícil e perdeu. Já me irritou logo no primeiro lance. Gabriel Peck, nota 5. Os que entraram, Sebastião Ferreira no lugar do Gabriel Peck, é um jogador de correria, mas não mostra muita técnica, mais correria, mais pulmão do que técnica, nota 5,5. O Payet, gostei, Payet, as 3 ou 4 bolas que ele deu ali para tentativa de gol foram perigosíssimas. É diferente, é um jogador diferente a nível mundial, da primeira prateleira, nota 7 para o Payet, vai melhorar e vai ajudar muito o Vasco. O Marlon Gomes sofreu pênalti, movimentou o Vasco ali no segundo tempo, movimentou o time, deu mais movimentação pelo lado esquerdo, nota 7,5 para o Marlon Gomes. E o Jair expulso, entrou, perdeu um gol feito e depois foi expulso, então nota 1 para o Jair. Por ter perdido um gol feito e por ter sido expulso, nota 1 para o Jair. O Puma Rodrigues, que entrou no lugar do Robson Bambu já na reta final também, ali mais da metade para a reta final do jogo. Defensivamente ele ficou ali meio preso, meio preocupado em não tomar a bola nas costas. A preocupação dele com certeza tem sido cobrado diariamente, é a parte defensiva. Ofensivamente ele tentou 1 ou 2 cruzamentos ali só, não foi muito. Não comprometeu, mas também não fez grandes jogadas. Nota 5 para o Puma Rodrigues. E esse foi o jogo do Vasco, essas foram as atuações no meu ponto de vista. Se você concordar ou discordar, pode comentar aí à vontade. Vasco agora voltando a campo só dia 16 de setembro, depois da data FIFA, contra o Fluminense, sem local ainda definido. É uma bagunça, é uma zona, esse futebol brasileiro, o Vasco proibido de jogar em seu estádio, vai ter que ver Volta Redonda, vai ter que ver Brasília, mas o Vasco está tentando na justiça, está em Brasília o processo, e vamos ver no que vai dar, porque tem que ter um tempo mínimo antes aí para venda de ingresso. Então, o Vasco tentando na justiça a liberação de São Januário com torcida para receber o Fluminense. Não tem essa de PM não garantir, porque é impossível isso, galera. Não tem como. São 90% de torcedores do Vasco. Como é que a polícia militar não vai conseguir garantir 10% da torcida do Fluminense acessando São Januário? É uma coisa que eu não consigo entender. Mas isso é o impacto menor nessa decisão aí que foi do meio de semana de proibir o Vasco de jogar em São Januário. Foram outras questões que foram abordadas aí, principalmente a questão do racismo estrutural, porque o Vasco tem o seu estádio de futebol numa comunidade e a gente sabe que o racismo estrutural desse país é latente, é preocupante e as decisões são tomadas em cima disso. Se culpa o pobre e não se culpa a pobreza. É assim que funciona desde sempre. É isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Vamos torcer aí para o Vasco conseguir ir de pouquinho em pouquinho até sair da zona de rebaixamento. O importante é não estar na zona de rebaixamento na 38ª rodada. A gente espera que o Vasco tem essa condição quando chegar lá, ou já tem até saído. É isso, saudações vascaínas sempre. Fui!